Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de você estar assistindo essa série, o cientista espiritual André Luiz. Eu já venho explicando aí que o que eu quero chamar a atenção é que o André Luiz trouxe muitas informações científicas, naturalmente um cientista diferente, porque as informações que ele traz foram informações. Ele já como espírito via mediúnico usando a mediunidade abençoada do Chico Xavier. Mas naturalmente as informações que ele traz são verdades científicas, porque ele está apresentando fato e está dizendo que esse fato precisa ser observado, ser estudado, ser analisado. E a ciência trabalha isso, observando o fato. E o fato confirmando vai formar a hipótese, e a hipótese confirmada vira teoria. Então ele está dando informações para as nossas reflexões muito, muito importantes. Então ele está dizendo nessa lição, que eu peguei lição 241, ele vai falar um pouco do perispírito. Ele tem formado. Agora, eu disse perispírito segundo André Luiz. Por que eu usei esse termo segundo André Luiz? Perispírito, o Allan Kardec tratou deste assunto. Esse termo foi um termo cunhado pelo Allan Kardec. Quando ele chama, ele usou esse termo para servir como se fosse um envoltório do espírito. E ele definiu, e o André trouxe algumas informações que, para ficar talvez mais didático ainda e mais fácil de pesquisar. Então ele traz a informação, o André vai confirmar lá o que o Allan Kardec está chamando a atenção. Principalmente você vai ver muita informação sobre o perispírito no livro Evolução em Dois Mundos, que foi feito pelo o Chico e alguns capítulos pelo Valdo Vieira. Então você vai ver o André definindo, fazendo bastante definições sobre isto, mostrando. Então esse perispírito, na visão do André Luiz, porque Kardec colocou o corpo, o perispírito e o espírito. O Allan Kardec chama atenção para o mundo da existência do espírito, e dizendo que o espírito existe e não é uma verdade assim abstrata, não é uma criação do pensamento. Ele existe porque ele entrevistou vários espíritos em várias condições, e os espíritos é que disseram, e ele pôde comprovar, que existe um envoltório nesse espírito, que ele chamou perispírito. E ele está dizendo que na alma, que é um espírito encarnado, entre o corpo e o espírito, existe o que ele chamou de perispírito. Esse perispírito. Só que ele usou esse termo perispírito. E o André, ele vai e diz que esse perispírito é como se fosse, usou um termo que quem usa a primeira vez essa denominação foi o Antônio Freire, um pesquisador lá da Europa, que disse que é como se fosse, ele diz assim, como se fosse uma casca de cebola com várias camadas, não uma em cima da outra, mas interligada entre eles. E ele chama a atenção que esse perispírito existe partes, por exemplo, entre o perispírito e o corpo, existe o que ele chamou, entre os dois, o que ele chamou duplo etérico, o corpo etérico. Então ele já começa a criar essa primeira diferença. Depois ele chama a atenção que esse perispírito existe e que ele foi formado pelo corpo mental, que na realidade é o perispírito também. Ele vai fazendo essas colocações e vai tentando definir dentro das possibilidades nossas. E algumas pesquisas hoje confirmam a existência do perispírito. Então esse perispírito que o André vai chamar a atenção fica aparentemente, só aparente, um pouco diferente disso, da informação que o Allan Kardec trouxe. Tem alguém que quer dizer, ele está trazendo novidade. Não, ele não está trazendo, ele apenas
transformou numa forma mais didática esse trabalho que o Allan Kardec desse. Não faltou nada, só que ele vai acrescentar algumas coisas. Ele pega as informações, e nós temos que pegar as informações, que os espiritualistas, sobretudo os esotéricos, que trabalham com a visão indiana, que às vezes fala, por exemplo, do corpo causal, e o André chama a atenção do corpo causal, e isso também fazendo parte ainda desse complexo, porque o perispírito, na realidade, é matéria. E se é matéria, ele vai desaparecer com o correr do tempo. Então ele está chamando a atenção de uma série. Então o perispírito, segundo o André, na minha ótica e na ótica de grandes pesquisadores do assunto, ele ajudou de ficar mais didático, porque o Allan Kardec, quando trouxe esse edifício chamado Espiritismo, é como se ele fez a base, a construção da base, fez as colunas e as lajes. O prédio, ele fez o principal do prédio, mas os prédios vai ter janelas, acabamento, luz, lustres, e vai ter uma série de variedades que aí faz parte do homem poder fazer o acabamento desse prédio. A coluna está pronta, as lajes estão prontas, a base está pronta. E aí, esse perispírito é de uma riqueza imensa. E o André trouxe compreensão sobre isso, porque ele vai falar do perispírito, a importância dele para o fenômeno mediúnico, a importância para a reencarnação, para a desencarnação, para as doenças, para as mediunidades, para a saúde. Uma série de coisas que o André Luiz vai fazer com que ele tenha uma visão especial desse perispírito. Nós vamos enveredar esses dias agora dessa lição e vamos para as reflexões nossas. Segue, se você achar interessante, passe para frente. Deus te guarde, boa sorte, meu irmão.